Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia poucos dias que meu marido tinha morrido. Morreu no trabalho. Não tive sequer a chance de conversar com ele por uma última vez. O Gilson era tão jovem, só tinha 53 anos. Faria 53 dali a 2 semanas. E foi tudo tão inesperado que pegou a família toda de surpresa. Eu, para ser sincera, ainda não estava acreditando que tivesse acontecido. Parecia um pesadelo, da qual eu iria acordar a qualquer momento. 28 anos de casados, mais 4 de namoro e noivado, ao todo 32 anos de convivência. Não fossem meus filhos, acho que não iria suportar. Ele já andava vivendo mal, tinha problemas do coração, mas sabe, nada que... Depois que ele morreu, comecei uma fase tão triste. Comecei a viver à base de remédios, de tão deprimida que fiquei. Ele tinha saído de manhã para trabalhar e simplesmente não voltou mais. Ou por outra, pior, voltou, mas dentro de um caixão. Ao cabo daquelas 2 semanas, apesar de eu estar muito mal, alguns dias tinham se passado, eu tinha tentado me reerguer, comecei a mexer com alguns papéis do meu marido. Precisava ver se ele tinha deixado alguma conta em suspenso, alguma coisa para receber. Também tinha as contas do banco, os cartões, tinha também as roupas dele, que meus filhos já tinham me dado uma mãozinha nessas questões, mas a gente sabe que sempre acaba deixando alguma coisa para trás. Então comecei a mexer nas gavetas, numas caixas que ele costumava deixar no fundo da garagem. E foi então que me deparei com um embrulho assim, em especial, que me deixou curiosa. Era, na verdade, depois que eu tirei o papel, uma caixa de sapatos. Só que a caixa, repito, estava embrulhada com jornal. Bom, fosse aquilo que fosse, o Gilson havia tido o cuidado ao embrulhar, porque havia várias camadas de jornal, sem contar que no fim ainda tinha muita fita crepe. Enfim, desembrulhei e foi aí que percebi que era uma caixa de sapato. Só que a surpresa mesmo ficou por conta do que encontrei ali dentro. Havia várias cartas, todas com o endereço do meu marido, e todas elas enviadas pela mesma pessoa, uma tal de Márcia. Meu Deus, quem era essa mulher? Olha, mesmo antes de ler o que estava escrito naquelas cartas, meu corpo todo já começou a tremer. Quem era essa fulana, afinal? E para ele ter o cuidado de guardar aquelas cartas, eram cartas antigas. Numa delas, vi que o endereço era de Francisco Beltrão, cidade onde morava o meu marido. Toda a família dele era de lá. Isso também me deixou um pouco mais aliviada, porque podia ser alguma parente dele. Só que curiosa do jeito que ele estava, eu abri aquele envelope, o primeiro que peguei na mão, e tirei aquela carta de dentro para ver o que tinha escrito. Só que quando comecei a ler de saída, percebi que não se tratava de parente nenhuma. Até porque a carta começava naquela expressão:
Não tô mais aguentando da saudade que eu tô sentindo de você. Quando que você vai voltar para me ver de novo? Olha, só de ler esse trecho, já senti aquela fisgada por dentro. Para resumir, depois de ler a primeira, a segunda, a terceira carta, descobri que se tratava de uma antiga namorada do Gilson, da época em que ele ainda morava em Francisco Beltrão. Só que descobri também, através da quarta carta que li, que eles haviam se reencontrado depois de ele sair de lá. Bem tempo depois. Acredito que numa das vezes que ele foi visitar a família. E no final, a descoberta medonha. Eles tinham reatado o romance. O detalhe é que já estávamos casados nessa época. E já tínhamos, inclusive, nossos 2 filhos. Imagine como eu me senti diante dessa descoberta. Enquanto lia, eu não conseguia parar de chorar. Na verdade, passei 3 dias chorando. E outra coisa que me feriu de morte é que ele havia tido uma filha com essa mulher, a tal de Márcia. Porque ela falava dessa menina nas cartas que eu li depois. Lembro do meu marido comentando, ele falava isso sempre, que queria muito ter uma menina. Nas 2 vezes que engravidei, tivemos filho homem. Ele sempre falava que queria que eu engravidasse de novo, porque queria uma menina, só que o destino não quis assim. Porque depois eu simplesmente não consegui mais engravidar. E agora, depois da morte dele, descubro que ele tinha realizado o seu sonho. Havia tido uma filha mulher, só que não comigo, mas com outra. Olha, eu fiquei tão revoltada. Eu fiquei tão... Porque, puxa vida, ele me traía com essa fulana. Quer dizer, quem sabe tivessem terminado já há muito tempo, porque a última carta enviada, que eu, pelo menos entre aquelas que eu li, que estavam ali, dentro daquela caixa de sapato, era de quase 15 anos atrás. Mesmo assim, isso não mudava nada. Imagine ter uma filha. Ele havia tido fora do casamento com ela. E eu nunca desconfiei de nada. De nada. Nunca. Depois de quase 3 dias chorando, resolvi mostrar aquela medonha descoberta aos meus filhos. E assim como eu, eles também ficaram espantados. Meu Deus, ninguém desconfiava. Ninguém. Nenhum deles podia imaginar que o pai vivesse aquela vida dupla. Olha a cara dos 2, assim como a minha foi no chão. Quem seria essa Márcia, afinal? Será que eu a conhecia? Será que já tinha visto alguma vez quando estive lá junto com ele para visitar os parentes? E será que ela sabia que o Gilson era casado? E será que ela já sabia agora que ele tinha morrido? Olha só Deus para saber como isso me doeu. 3 décadas, mais de 3 décadas de convivência ao lado de uma pessoa para de repente descobrir uma coisa dessas. Olha, não dava para acreditar que ele tivesse conseguido esconder isso de mim durante tanto tempo. E o pior é que ele já nem estava mais entre nós para que eu pudesse cobrar alguma coisa, que era um direito que eu tinha. Meus filhos tentaram me fazer
tirar aquilo da cabeça. O mais velho, inclusive, falou: mãe, não vai adiantar nada a senhora ficar se preocupando com isso. Deixa pra lá. Se começar a remexer, você vai sofrer mais ainda. Pensa bem, mãe. O pai já morreu. Talvez fosse mesmo o mais certo a ser feito. Só que eu coloquei aquilo na cabeça, que eu ia dar um jeito de encontrar essa mulher, de conversar com ela. Eu queria olhar na cara dela. Eu queria perguntar para ela: será que enquanto ele vinha fornicar com você, você sabia que ele estava traindo a esposa? E os filhos? No fim, acabei ligando para minha cunhada e perguntando se ela conhecia alguma Márcia, que já tinha sido namorado do Gilson lá no passado. Sei lá, não sei se foi impressão, mas eu senti que ela tentou desconversar. Márcia? Não lembro. Mas por que você está perguntando isso agora? Eu então contei para ela o que tinha acontecido, das cartas que eu tinha encontrado. E repito, senti que ela ficou assim de um jeito meio esquisito. Fiquei com a impressão de que ela devia saber de alguma coisa, mas não estivesse querendo me contar. Naquele mesmo dia, meu filho caçula mexeu no celular do Gilson e na agenda acabou encontrando um número de celular cadastrado com o nome de Márcia. Olha, eu tremi. Olha aqui, mãe, encontrei, só que é a única Márcia que eu achei na agenda, não sei se é. Eu tremi dos pés à cabeça, só de olhar para aquele número, para aquele nome, mesmo sem saber se era mesmo ela, ou o que ia dizer quando ela atendesse, caso eu ligasse. Acabei ligando. Meu corpo todo tremia de um jeito que eu não conseguia controlar. No terceiro toque, uma pessoa atendeu. Voz de mulher. Assim que escutei o alô, eu falei: quem fala, por favor? Aqui é Márcia, mas quem é? Olha, eu falei aquilo na bucha. Era uma coisa que estava engasgada na minha garganta. Mesmo que não fosse ela, a tal Márcia daquelas cartas, mas eu não pensei em nada. Apenas respondi que eu queria, na verdade, estar cara a cara com ela, para dizer aquilo que estava aqui na garganta. Aqui é Ivete, esposa do Gilson. Será que eu posso saber o que você era do meu marido? Silêncio total. No que falei aquilo, nem a respiração dela eu ouvia. Até que dali alguns segundos, em vez de responder, ela simplesmente desligou. E vamos convir, para ela ter feito aquilo, algum motivo devia ter. Era ela. Mas eu tinha certeza que era ela. Era a mulher das cartas. Ninguém me tirava da cabeça que era ela. A infeliz da Márcia. Não quis conversar comigo. Bateu o telefone na minha cara quando eu a desmascarei. Depois disso, liguei outras vezes, mas como eu já esperava, ela simplesmente não atendeu. Na última vez chegou até a desligar o celular. Depois, meus filhos também tentaram um monte, inclusive de outros números. Mas sabe, parece que ela adivinhava que era gente ligando e não atendia. Mas era ela.
Mas não tinha dúvida, era a infeliz da Márcia, aquela das cartas, aquela que tinha tido uma filha do meu marido. O detalhe é que o celular não estava cadastrado com DDD, ou seja, o número devia ser daqui mesmo de Curitiba. O que só podia significar uma coisa: ele estava morando aqui. Será, meu Deus, que ela e o Gilson ainda mantinham contato? A última carta daquela caixinha de sapato era de 15 anos atrás, mas ela devia ter vindo embora para cá. E quem sabe os dois continuassem mantendo contato até o dia em que ele morreu. Por que não? O que mais que eu podia pensar? Você tem uma filha com ela, ele tinha. Isso significava que o infeliz, que Deus o tenha, mas ele me enganou a vida toda. Ele tinha me enganado durante décadas. Quem garante que não tinha sido ele mesmo que a trouxe para cá, para morar em Curitiba, para ficar perto dele? Como, meu Deus, eu nunca desconfiei de nada. Como ele conseguiu esconder essa mulher de mim durante todo esse tempo? A mulher e a filha. Olha, eu me senti uma verdadeira idiota só de pensar em tudo isso. Voltei a ligar para minha cunhada e desta vez a coloquei contra a parede. Até que, para minha surpresa, ou talvez nem tanta, ela acabou abrindo o jogo. Tudo bem, Ivete. Já que você faz tanta questão de saber, vou te contar tudo que eu sei. Até porque agora isso nem tem mais tanta importância. O Gilson já se foi mesmo. Já faz tempo que o Gilson levou a Márcia para morar aí em Curitiba. E a história da filha que ele teve com ela é verdade. A Ana Carolina já está com 17 anos. E você sabia disso? E nunca me contou. Você sabia que ele me enganava, que ele me traía com essa desgraçada, que tinha trazido ela pra cá e nunca me falou nada? Desculpe, Ivete, mas o Gilson implorou pra gente não falar nada. De mais a mais, eu também não queria me meter no casamento de vocês. Quem sabe até provocar uma separação. Pô, se coloca no meu lugar, eu fiquei com a cara no chão. Porque pelo que ela disse, todo mundo sabia. Todos os parentes do Gilson, lá de Beltrão. Só eu não sabia. Meu Deus, quantas vezes os parentes dele vieram para cá. Tinham estado aqui em Curitiba, na nossa casa. Inclusive, no dia do velório, para se despedir do meu marido. E eu recebi todo mundo. Fiz de tudo para se sentirem bem, apesar do momento triste, de amargura. E agora descubro que todos eles sabiam que meu marido me enganava. O pior é que a ordinária dessa Márcia havia estado na capela durante o velório e depois até no cemitério. Ela e a filha. Eu estava tão desatinada que nem percebi a presença daquela mulher que na verdade eu não sabia quem era. E mesmo que tivesse percebido, meu Deus, como eu ia saber que eles eram amantes sem antes encontrar aquela caixinha de sapato com aquelas cartas. Depois meus filhos, inclusive, me contaram que eles estranharam mesmo a presença de uma mulher e uma moça que ninguém sabia quem era, no velório.
Eu perguntei à minha cunhada qual era o endereço dessa Márcia aqui em Curitiba, mas ela naturalmente falou que não sabia. Só sabia o nome do bairro. Morava no Pinheirinho. Diz que ia tentar conseguir com a família da Márcia. Até que depois de alguns dias, liguei para ela de novo. E ela falou que ninguém quis passar o endereço. Com medo de que de repente acontecesse. Enfim. O fato é que minha vida virou de pernas pro ar desde que encontrei aquela maldita caixa de sapato contendo aquelas malditas cartas dessa maldita Márcia. Já estava me sentindo sem forças por conta da perda do meu marido. Só que depois tudo ficou pior, pois descobri que minha vida toda não tinha passado de uma grande mentira. Meu marido tinha me enganado a vida toda. Me enganou durante todo o nosso casamento. Sempre que viajávamos lá para Beltrão para visitar os parentes, ele aproveitava, quando ele ainda morava lá, para ir matar a saudade da amante. Deixava lá conversando com a mãe dele e passava a tarde toda fora. Com certeza nos braços dessa mulher. Até uma filha ele teve com ela. E como se fosse pouco, depois ainda teve a capacidade de trazê-las para morar aqui em Curitiba, para poderem ficar mais perto um do outro. Com certeza devem ter mantido o caso até o dia da morte dele. Se até no velório elas estiveram presentes, mãe e filha. E a tonta aqui chorando na beira do caixão, sem saber de nada. Como nunca desconfiei, meu Deus. Como? Na minha cabeça ele sempre foi o marido perfeito. O bom pai, homem exemplar. Sabe, tenho procurado não sentir raiva. Até porque, do que adianta isso agora? Ele já não está mais aqui. Na verdade, eu sei que o que eu devia fazer mesmo era esquecer desse episódio maldito, daquela caixa de sapato, daquelas cartas malditas, dessa Márcia. Devia nunca mais pensar nisso, porque só assim meu sofrimento se atenuaria. Foi até por isso que resolvi mandar essa carta para esse programa, para desabafar, para contar essa triste passagem da minha vida, porque quem sabe assim, depois de botar tudo para fora, mesmo que seja através do papel, eu consiga me libertar desse peso, desse nó que insiste em apertar minha garganta. Mas quando me dou conta, já estou pensando de novo, e me fazendo as mesmas perguntas que tenho feito milhares de vezes, todos os dias. Por que, Gilson, que você foi fazer isso comigo? Será que daí de onde você se encontra, você consegue me ouvir? Eu só queria saber isso. Por que você me enganou a vida toda? Você amava essa mulher mais do que eu? Me responda, Gilson. Mesmo que isso me faça sofrer ainda mais, você amava essa mulher? Vou passar o resto da minha vida me fazendo essas perguntas que eu sei ninguém vai me responder. Porque se fosse para responder, você já teria respondido de alguma forma. Você amava essa mulher mais do que me amava, Gilson? Por que você não me responde?
que você fez isso comigo? Por quê?